It's not possible. This can't be right. My lord, they are at the gates. We must evacuate the tome now, or all is lost. What news do you bring, Commander? The mission was successful, my liege. The artifact is secured. This message confirms our fears, Your Majesty. The armies are already marching. We must prepare the defenses now. The signal. It begins now. I bring tidings from Issachar, my king. Speak them quickly, man. What news is so urgent? Israel Issachar brought the message. It is time for our triumph. Jacó andava pelos campos verdes sob o calor suave do entardecer de Padã Arã, onde a linhagem de Israel ainda vivia em estágio de promessa. O vento suave passava entre as flores de mandrágoras, cujas raízes eram um mistério para todos os que as conheciam, raízes de fragrância hipnotizante, de efeitos quase místicos, carregadas de uma simbologia que transcendia o mundo natural. Não eram simples plantas. Representavam o poder da vida e da morte, a delicada e poderosa conexão entre os mundos visível e invisível. Naquele campo, onde o sol dourava cada folha e a brisa carregava o perfume de uma história ainda por ser escrita, a eternidade se preparava para mais um capítulo. O nome Padã Arã significa Campo da Mesopotâmia em hebraico, a terra onde os patriarcas de Israel encontraram suas esposas e onde a promessa de uma nação começou a tomar forma concreta. Com as mãos calejadas pela labuta da vida no campo, Ruben colhia as raízes misteriosas das mandrágoras. Era o primogênito de Lia, um homem de força bruta e coração inquieto, cujo gesto simples de trazer aquelas raízes para a mãe desencadearia um evento que moldaria o destino de todo um povo. Lia, com seu olhar baço, mas de espírito forte e determinado, observava o filho trabalhar. Ela sabia que a noite se aproximava, e com ela uma oportunidade rara e única. Aquela mulher tantas vezes subestimada, amada com menos ardor que Raquel, carregava em si uma determinação que nenhuma rejeição conseguia extinguir. O mistério de Issacar, aquele que viria como nono filho, estava prestes a nascer, e seu nascimento seria fruto não do acaso, mas de uma vontade ardente que se recusava a ceder à invisibilidade. Então Lia disse a Raquel: "É pouco que tenhas tomado meu marido? Queres também tomar as mandrágoras do meu filho?" Respondeu Raquel: "Por isso ele dormirá contigo esta noite, em troca das mandrágoras do teu filho." Gênesis 30:15. A troca de mandrágoras por uma noite com Jacó foi um pacto profundo, uma negociação silenciosa entre o amor e o desejo, entre o temporal e o eterno. Não era apenas um jogo de corpo e alma, mas uma transação espiritual que o olho desatento jamais poderia perceber. Lia, ao entregar-se ao marido, buscava algo muito maior que um simples prazer terreno. Ela buscava a esperança de uma promessa divina, a continuidade da linhagem sagrada que se espalharia por gerações. Naquele gesto aparentemente mundano, havia a força de um desejo que transbordava o humano. Era Adonai tecendo, com fios invisíveis, o manto de um povo que ainda não existia. O sacrifício de Lia seria eternizado não em monumentos de pedra, mas no nome e no destino de um filho. Quando o sol se pôs sobre Padã Arã, um novo ser começou a se formar no ventre de Lia, e Issachar, o nono filho, nasceu não de uma escolha romântica, mas do sacrifício e do direito adquirido através da fé. Ele chegou ao mundo carregando já o peso e o esplendor de seu nome. O significado do nome Issachar é interpretado de duas formas na tradição hebraica. A recompensa Yeshachar,
e homem de aluguel, referindo-se ao trabalho árduo e dedicado. Cada sílaba de seu nome carrega o eco de uma recompensa conquistada através do sacrifício e da espera fiel. O nono filho, Issachar, não era apenas mais um nome na longa linhagem de Jacó. Era a prova de que, para aqueles que perseveram com integridade e fé, o mundo oferece recompensas que transcendem o tempo e a própria vida. O número 9, na tradição mística judaica, está associado à conclusão e ao julgamento. Ao momento em que o propósito se revela, seu destino não foi escolhido pelos homens, mas selado por Adonai muito antes que sua primeira respiração fosse dada, antes mesmo de seus pés tocarem a terra. Sua missão estava inscrita no livro eterno, a missão de compreender os tempos, de guardar os ciclos sagrados e de sustentar Israel com a força silenciosa da sabedoria. A história de Issacar se torna, desde cedo, uma narrativa de confiança e paciência. Enquanto os irmãos marchavam com força e coragem, Simeão e Levi com suas espadas, Judá com seu cetro, Dan com sua astúcia, Issacar cultivava em silêncio a virtude mais rara e mais poderosa, o entendimento. Ele era um homem de mente, enquanto os outros eram homens de corpo. Em sua quietude havia uma profundidade que poucos podiam vislumbrar. E foi essa profundidade que Adonai escolheu para guardar os segredos do tempo. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. Viu que o descanso era bom e que a terra era agradável, e abaixou o ombro para carregar, e se sujeitou à servidão. Gênesis 49, 14 e 15. Na penumbra de uma tenda no Egito, o patriarca Jacó se despedia deste mundo. Seus olhos, já opacos com o peso dos anos, ainda carregavam a chama de uma visão profética que o tempo não conseguira apagar. Ele chamou Issacar, o nono filho, e sobre ele lançou uma bênção que os séculos tentariam decifrar. A imagem do jumento, tantas vezes negligenciada e mal interpretada, é aqui recontextualizada com a profundidade da tradição rabínica. Na língua hebraica, o jumento é o chamor, não um simples animal de carga a ser menosprezado, mas uma figura simbólica do trabalho árduo, da paciência inabalável e, surpreendentemente, da sabedoria que suporta o peso sem se queixar. Na tradição rabínica, o chamor está etimologicamente relacionado ao vocábulo shomer, matéria, substância. O jumento representa aquele que transforma a matéria bruta em resultado útil através da disciplina e da força silenciosa. O primeiro fardo era a agricultura, o trabalho com a terra, o suor do campo, a paciência de quem planta sabendo que a colheita levará tempo. Issacar compreendia que a terra não mente, ela responde à fidelidade. Cada semente depositada no solo era um ato de fé, uma afirmação de que o futuro existe e que vale a pena trabalhar por ele. A tribo de Issacar tinha território na planície de Jezreel, uma das terras mais férteis de Canaã. Não por acidente, Adonai concede a terra fértil àqueles que sabem honrá-la com trabalho e paciência. O segundo fardo era o estudo, o mergulho nas profundezas da Tora, das leis celestes, dos ritmos do universo criado por Adonai. Enquanto outros dormiam, Issacar velava sobre rolos de escrituras e observava o movimento das estrelas. Seu descanso não era o descanso da ociosidade, mas o repouso da alma que encontra paz na sabedoria divina. Os fortes ossos de que falava Jacó são os alicerces invisíveis da lei, os pilares que sustentam uma nação mesmo quando seus muros caem. Esses ossos não se quebram diante da pressão do mundo, pois foram forjados na fornalha do conhecimento eterno. Ao longo dos anos, a tribo de Issacar tornou-se sinônimo de sabedoria, mas também de paciência. Eles não eram guerreiros que buscavam o reconhecimento das grandes batalhas, não erguiam espadas nem plantavam bandeiras. Em cada um deles havia o peso silencioso da história e o calor sagrado da tradição viva. Eram os conhecedores dos tempos, os matemáticos e astrônomos de Israel, os que entendiam que o tempo não era linear, mas cíclico. Para eles, o tempo era uma tapeçaria intricada tecida por Adonai, onde cada fio tinha seu momento, seu lugar e seu propósito eterno. Os filhos de Issacar dominavam com precisão extraordinária o cálculo dos ciclos lunares. O Talmud Pesachim 68an detalha como eles desempenhavam papel fundamental na observação e no cálculo que determinava o início do mês judaico, o Rosh Hodesh, sem o qual toda a ordem sagrada do calendário se desmoronaria. Compreendiam a dança do sol ao longo das estações, os equinócios e os solstícios que determinavam o plantio, a colheita e as grandes festas de Israel. O Midrash Rabbah, Gênesis 98:6, registram que possuíam uma habilidade quase mística de compreender os ciclos naturais criados por Adonai, tornando sua contribuição indispensável para o povo.
Eram mais que astrônomos, eram intérpretes do céu, decifrando nos movimentos dos astros os sinais do plano divino. A posição das estrelas não era para eles mera curiosidade científica, mas uma linguagem sagrada com a qual Adonai comunicava à nação seus desígnios eternos para Israel e para todas as nações. Eles eram os guardadores das datas sagradas, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Cada festa celebrada no momento era uma vitória de Issacar sobre o caos. Pois um povo que sabe quando celebrar é um povo que compreende sua posição no grande plano de redenção da história. Para a maioria dos povos da antiguidade, o tempo era um inimigo, algo que desgastava o corpo, apagava as memórias, destruía os impérios. Mas para os filhos de Israel, o tempo era uma dádiva, uma linguagem sagrada que Adonai usava para se comunicar com seu povo, e Issacar dominava estes tempos. O Cronos, o tempo linear, sequencial, mensurável, os dias, as semanas, os anos. Issacar dominava esse tempo, calculava suas progressões e usava esse conhecimento para ordenar a vida da nação segundo o ritmo estabelecido por Adonai na criação. O Kairos, o tempo oportuno, o momento certo, a janela aberta pela providência. Era nesse nível mais profundo que a sabedoria de Issacar se tornava realmente sobrenatural. Eles não apenas mediam o tempo, eles discerniam o tempo. Sabiam distinguir a hora da ação da hora do silêncio. Essa distinção entre Cronos e Kairos é a chave para entender por que Davi, o maior rei de Israel, recorria constantemente aos homens de Issacar em seus momentos de maior decisão. Não bastava saber quanto tempo havia passado, era preciso saber que tempo era esse. Dos filhos de Issacar, 200 chefes que conheciam os tempos e sabiam o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos estavam às suas ordens. 1 Crônicas 12:32. Esse versículo é um dos mais citados e um dos menos compreendidos de toda a história das tribos de Israel. 200 homens, apenas 200, carregavam sobre seus ombros o peso do discernimento de uma nação inteira. E o texto sagrado registra que todos os seus irmãos estavam às suas ordens, o que significa que a sabedoria de Issacar não era opcional para Israel, era autoridade reconhecida, liderança espiritual legitimada. Conhecer os tempos, nesta visão, era ler as correntes da história, e teria imaginado. Os descendentes de Issacar espalharam-se por várias terras, da Mesopotâmia à Pérsia, do Mediterrâneo às margens do Cáspio. Levavam consigo, não em carros de guerra nem em cofres de ouro, mas em mentes iluminadas e memórias disciplinadas, o conhecimento dos céus e das escrituras. Há quem veja na extraordinária tradição intelectual judaica que sobreviveu a séculos de perseguição e dispersão a marca indelével de Issacar, a convicção de que o conhecimento é a propriedade que nenhum conquistador pode confiscar, a riqueza que nenhum exílio pode destruir. O povo que foi disperso preservou sua identidade pela sabedoria, não pelas armas. Mais profundamente ainda, os descendentes de Issacar preservaram o entendimento de que o tempo pertence a Adonai, que os ciclos sagrados continuam mesmo quando os templos são destruídos, que as festas de Israel têm validade cósmica independente de território ou templo. Essa visão sustentou o povo nos séculos mais sombrios de sua história. Não eram mais uma tribo visível com território demarcado, líderes reconhecidos e insígnias heráldicas, mas sua influência permeava as terras distantes como a fragrância das mandrágoras que havia marcado o início de sua história. Os filhos de Issacar dispersos tornaram-se os guardiões invisíveis de uma chama que o vento do exílio não conseguiu apagar. A tradição judaica preserva que muitos dos grandes sábios do período do Segundo Templo e do período talmúdico tinham raízes na tribo de Issacar. Homens de extraordinária capacidade de discernimento dos tempos e de interpretação da Tora que moldaram o judaísmo rabínico e, através dele, o pensamento ocidental. A história de Issacar não termina com o exílio assírio. Como um rio que mergulha no subsolo para ressurgir mais adiante com força renovada, o nome e o destino de Issacar reaparecem num dos momentos mais dramáticos e mais carregados da Escritura, o livro do Apocalipse, onde os trovões do juízo ressoam sobre toda a criação. E ouvi o número dos que foram selados, 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel, da tribo de Issacar, 12.000 selados. Apocalipse 7:4.007. Entre os trovões do juízo, entre os selos que se abrem e os anjos que avançam sobre a terra, o nome de Issacar é pronunciado novamente. Não desapareceu na névoa da história. Não foi varrido pelo vento do esquecimento. Ele ressurge, eterno e luminoso, na última grande narrativa profética da Escritura. De acordo com a profecia,
No fim dos tempos, Issacar será selado novamente. Seus descendentes serão chamados a desempenhar um papel crucial no juízo final. Os homens de sabedoria que discernirão os sinais dos tempos e guiarão a humanidade através da tribulação mais intensa que o mundo jamais conheceu. Na missão escatológica tem os selados. Mas quem são eles? O que significa ser selado? O selo em Apocalipse não é meramente um sinal de identificação. É uma declaração de missão. Uma marca de autoridade divina que protege e comissiona ao mesmo tempo. Ser selado é ser separado para um propósito específico no momento mais crítico da história humana. No cenário apocalíptico, onde o tempo parece se desfazer e as estações se confundem, os descendentes de Issacar terão o discernimento para entender os sinais de Adonai. Serão os faróis em meio à escuridão. Aqueles que, quando todos os outros estiverem desorientados pelo caos, ainda saberão qual hora é e o que deve ser feito. A sabedoria de Issacar, no tempo do fim, será a luz que preparará o caminho para a vinda do Messias. Eles ajudarão os justos a sobreviverem às tribulações, a encontrarem paz na tempestade, a manterem a fé quando as evidências visíveis se tornarem mais ameaçadoras do que encorajadoras. O Apocalipse de João é, em sua essência, um livro sobre o tempo, sobre o quando das coisas, sobre a sequência dos eventos do fim, sobre como reconhecer os sinais da hora final em meio à confusão e ao engano generalizado. É precisamente aqui que a vocação de Issacar encontra seu cumprimento mais pleno e mais dramático. A humanidade, ao fim dos tempos, estará submersa em uma crise de discernimento. Falsos profetas proclamarão que o fim chegou quando ainda não chegou. Outros dirão que está distante quando já está à porta. Será necessário um povo que conheça os tempos, não apenas os calendários astronômicos, mas a gramática espiritual dos eventos que desdobram a história rumo ao seu cumprimento. Issacar, o silencioso, o paciente, o estudioso, será então o mais necessário de todos. Sua voz, tantas vezes ignorada nos corredores do poder e do espetáculo, será a única capaz de orientar o rebanho de Adonai no momento de maior trevas. A epopeia de Issacar não é uma história acabada que pertence apenas às páginas empoeiradas dos rolos da antiguidade. É uma narrativa viva, pulsante, que continua a se desdobrar em cada geração, inclusive na nossa. Os homens e mulheres de Issacar ainda existem, ainda são necessários, ainda são chamados a desempenhar sua missão singular em meio ao caos dos nossos dias. Aonde estão eles? Vivemos em uma época de avassaladora sobrecarga informacional. Nunca na história humana tivemos acesso a tanto conhecimento, e paradoxalmente nunca a humanidade pareceu tão desorientada, tão incapaz de discernir o essencial do acessório, o permanente do efêmero, o verdadeiro do falso. Vivemos uma crise de discernimento. As redes sociais inundam nossas mentes com torrentes de informação que mal temos tempo de processar antes que a próxima onda chegue. Algoritmos projetados para maximizar o engajamento preferem o sensacional ao verdadeiro, o viral ao substancial. Em tal ambiente, a capacidade de conhecer os tempos, de discernir o que realmente está acontecendo por baixo da superfície do espetáculo, tornou-se um dom extraordinariamente raro e extraordinariamente necessário. Eu poderia falar à igreja, mas, vou dizer o povo de Adonai em nossos dias, clama, muitas vezes sem saber que clama, pelos filhos de Issacar, por aqueles que em silêncio e disciplina estudaram as escrituras com profundidade suficiente para reconhecer os padrões de Adonai na história contemporânea, por aqueles que não se deixam arrebatar pelas ondas de euforia ou de desespero que varrem as comunidades de fé a cada nova notícia. Ser um filho ou filha de Issacar hoje não é glamouroso, não gera seguidores instantâneos nem likes fáceis. Exige anos de estudo silencioso, de oração constante, de resistência à pressão de se tornar relevante ao custo de se tornar superficial. É o caminho do jumento de fortes ossos, não o caminho do leão que ruge, mas do sábio que aguarda o momento certo, o peso do chamado. Ser um filho ou filha de Issacar hoje não é glamouroso, não gera seguidores instantâneos nem likes fáceis. Exige anos de estudo silencioso, de oração constante, de resistência à pressão de se tornar relevante ao custo de se tornar superficial. É o caminho do jumento de fortes ossos, não o caminho do leão que ruge, mas do sábio que aguarda o momento certo. Em cada geração, Adonai chama seus filhos de Issacar. Aqueles que se recusam a dormir quando o resto cede ao torpor espiritual, aqueles que continuam a velar sobre os sinais dos tempos, a calcular as implicações proféticas dos eventos históricos, a interceder com precisão cirúrgica porque entendem o que está acontecendo por trás dos eventos visíveis. Assim diz Adonai a vós, homens de Issacar deste tempo: levantai-vos do vosso repouso,
pois o jumento que carrega os fardos não dorme quando o caminho ainda está por ser percorrido. O chamado de Issacar para hoje não é para os impressionistas espirituais que buscam glória no espetáculo. É para os pacientes, os constantes, os que aceitam o fardo do conhecimento mesmo quando esse fardo pesa mais que o reconhecimento que recebem por carregá-lo. Assim como as mandrágoras de Padan Aram representavam o mistério da vida e da morte, o visível e o invisível, em nossa era há raízes misteriosas que poucos se dispõem a examinar com profundidade. As mandrágoras de hoje são as questões que a maioria evita porque perturbam o conforto do consenso dominante. Quanto se dispõe a mergulhar com honestidade intelectual e devoção espiritual nos textos proféticos, Daniel, Ezequiel, Zacarias, o Apocalipse, e a deixar que eles falem por si mesmos, sem o filtro distorcedor de teologias convenientes ou sistemas hermenêuticos que protegem posições estabelecidas? Quantos se dedicam a compreender a história de Israel, os ciclos de dispersão e retorno, o significado do Estado moderno de Israel, os eventos do Oriente Médio, não como curiosidades políticas, mas como o desdobramento de um roteiro profético que Adonai vem escrevendo há milênios? Quantos se dedicam a compreender que o universo criado por Adonai fala uma linguagem, em ciclos, em padrões, em ritmos que o sábio aprende a ler como sinais do que está por vir? Os ciclos da lua, os padrões climáticos, as configurações astronômicas que marcam momentos de especial significado profético na história da redenção? O jumento de Jacó não reclama do fardo, mas isso não significa que o fardo é leve. Ser um guardador dos tempos em nossa era tem um custo real, concreto, muitas vezes doloroso. Os filhos de Issacar de nossos dias carregam um peso que a cultura celebratória e instantânea da era digital raramente compreende ou honra. Viver com o entendimento dos tempos significa frequentemente saber que algo está por vir muito antes que os outros possam enxergá-lo. E então esperar. Às vezes por anos. Às vezes em silêncio. Às vezes ouvindo que estão sendo alarmistas, que estão exagerando, que estão confundindo a imaginação com a revelação. O fardo de Issacar inclui a solidão do vidente que vê antes do tempo. Em uma era que premia a inovação e pune a tradição, manter a fidelidade ao calendário sagrado, às festas de Adonai, ao ritmo da criação, é um ato de resistência contracultural. Os filhos de Issacar de hoje são frequentemente aqueles que nadam contra a corrente não por teimosia, mas porque seu entendimento dos tempos não lhes permite ceder ao fluxo de uma cultura que perdeu o norte sagrado. O discernimento profético de Issacar não é a capacidade de prever o futuro com a precisão de um oráculo. Isso seria feitiçaria, não profecia. É algo mais sutil e mais poderoso. A capacidade de ler o presente à luz do eterno, de identificar em que ponto da linha profética a história se encontra no momento dado. Filhos de Issacar, levantai os olhos, não para prever o que virá com a arrogância do adivino, mas para reconhecer com humildade o que já chegou, o que ainda está chegando, e como o povo de Adonai deve posicionar-se diante do que vem. Essa forma de discernimento requer 3 coisas, que raramente coexistem em uma única pessoa: conhecimento profundo das Escrituras, humildade genuína diante do mistério divino, e coragem para pronunciar o que foi visto mesmo quando a mensagem é inconveniente. Issacar tinha as 3. E é por isso que o texto sagrado registra que todos os seus irmãos estavam às suas ordens. A grandeza de Issacar reside na sua recusa de escolher entre os 2 grandes caminhos do conhecimento. Ele não abandonou o estudo das Escrituras para tornar-se astrônomo, nem abandonou o estudo dos astros para tornar-se apenas um escriba. Ele abraçou os 2, e na tensão criativa entre esses 2 saberes, nasceu algo maior do que a soma das partes. Estudo da Torá, aprofundamento e interpretação. Astronomia e ciclos naturais. Discernimento dos tempos. Há uma ironia profunda na história de Issacar. A tribo que mais tinha a dizer era a que falava menos. Enquanto os guerreiros proclamavam suas vitórias, os líderes declaravam suas visões, e os sacerdotes entoavam suas liturgias em voz alta, Issacar permanecia em sua tenda, silencioso, constante, profundo. O silêncio de Issacar não era o silêncio da ignorância, mas o silêncio da plenitude. Como o silêncio do oceano profundo, que não precisa fazer barulho para demonstrar sua profundidade. Em nossos dias, o silêncio é mal interpretado como a ausência de conteúdo. Quem não grita nas redes sociais, quem não proclama revelações a cada semana, quem não produz conteúdo viral é frequentemente descartado como irrelevante.
Mas Issacar nos ensina que o verdadeiro peso espiritual raramente coincide com o volume das vozes humanas. O silêncio de Issacar é uma forma de profecia em si mesmo, uma declaração de que a sabedoria verdadeira não precisa se publicitar. Ela atrai aqueles que estão prontos para recebê-la, como a gravidade atrai os corpos, sem barulho, sem esforço aparente, com uma força irresistível. Issacar compreendia o tempo como uma tapeçaria, uma metáfora que vale ser explorada em toda a sua riqueza. Uma tapeçaria é tecida de 2 conjuntos de fios, a urdidura, que corre longitudinalmente e dá estrutura à obra, e a trama, que é inserida transversalmente criando o padrão visível. Na tapeçaria do tempo, a urdidura é o plano eterno de Adonai, imutável, fixo, estruturante, os grandes propósitos de Deus que atravessam a história do começo ao fim, a criação, a queda, a redenção, a consumação. Esses fios não mudam, são a espinha dorsal da realidade. A trama são os eventos históricos, os impérios que sobem e caem, as guerras, os avivamentos, as perseguições, as descobertas. Cada evento histórico é um fio de trama inserido na urdidura eterna. O sábio de Issacar aprende a ver como cada fio se relaciona com a estrutura maior, e portanto pode compreender seu significado verdadeiro. Padrões que se repetem: arrependimento, restauração, fidelidade, complacência, apostasia, julgamento. Há momentos na história em que o chamado de uma vocação específica torna-se mais urgente do que em todos os outros tempos. A vocação do guerreiro é mais urgente nos tempos de guerra. A vocação do médico é mais urgente nos tempos de epidemia. A vocação do construtor é mais urgente nos tempos de ruína. E a vocação de Issacar, o conhecedor dos tempos, o guardião dos ciclos sagrados, o discernidor dos sinais de Adonai, é mais urgente agora em nossos dias do que em qualquer outro momento desde os tempos do Apocalipse de João. Esta é a hora de Issacar. Esta é a hora em que o silêncio dos sábios deve ser quebrado, não com o barulho do espetáculo, mas com a claridade da verdade. Os jumentos de fortes ossos devem levantar-se. Os fardos devem ser carregados. Os tempos devem ser discernidos, e o caminho deve ser apontado. O shofar, o chifre de carneiro que convocava Israel às festas sagradas, às batalhas, às assembleias, era o instrumento que os filhos de Issacar soavam no momento certo, não a qualquer momento. Não quando a ansiedade ou o entusiasmo os impelia, mas quando chegava o tempo que eles haviam reconhecido e calculado com cuidado. O shofar de Issacar é diferente de todos os outros shofares. Não é o shofar do guerreiro, que convoca a batalha com urgência e adrenalina. Não é o shofar do sacerdote, que declara a liturgia com solenidade ritual. É o shofar do sábio, que soa apenas uma vez, mas no momento exato em que o seu som pode mudar tudo. Em Apocalipse 8:9, 7 anjos soam 7 trombetas, 7 shofares, que desencadeiam os julgamentos do fim dos tempos. Os filhos de Issacar, entre os selados de Apocalipse 7, são aqueles que têm ouvidos para reconhecer o que cada shofar está anunciando, e que podem ajudar o povo de Adonai a se posicionar corretamente diante de cada julgamento. Em Crônicas 12:32, o texto registra que os 200 chefes de Issacar tinham todos os seus irmãos às suas ordens, mas também implica que cada um desses 200 havia sido formado por alguém. A sabedoria de Issacar não brotava espontaneamente. Era transmitida, cultivada, passada de mestre para discípulo ao longo de gerações de fidelidade pedagógica. O dever de cada filho de Issacar, portanto, não é apenas acumular sabedoria, mas transmiti-la. Encontrar aqueles que têm a sede característica de Issacar e investir neles com a generosidade do mestre que sabe que sua maior contribuição para o futuro não são seus escritos ou suas proclamações, mas os discípulos que formarão. No fim dos tempos, quando os cavaleiros do Apocalipse montam suas montarias e os exércitos das nações convergem sobre Jerusalém, quando o caos parece triunfar e o tempo parece chegar ao seu fim, é então que o jumento de Issacar ressurge, silencioso, inabalável, de fortes ossos. E vi o cordeiro abrir um dos 7 selos, e eis que apareceu um cavalo branco, e o que estava assentado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Apocalipse 6:1-2. Enquanto os cavalos do Apocalipse avançam, o jumento de Issacar mantém seu passo, constante, fiel, carregando o fardo do conhecimento que o mundo precisa. Enquanto as nações tremem e os corações falham, os filhos de Issacar caminham com a serenidade de quem conhece o autor do drama e sabe como ele termina. 12.000. Esse é o número de Issacar entre os selados do Apocalipse, uma cifra ao mesmo tempo simbólica e real,
que aponta para uma comunidade suficientemente numerosa para impactar o mundo, mas suficientemente específica para indicar uma seleção intencional, um chamado particular. Esses 12.000 não serão selecionados pelo volume de suas vozes, pela extensão de suas plataformas ou pelo tamanho de suas congregações. Serão selecionados pelo critério de Issacar. O conhecimento profundo, a paciência comprovada, a fidelidade à Tora, o discernimento dos tempos testado ao longo de anos de serviço invisível. Você é um filho ou filha de Issacar. Se há em você a sede inextinguível de compreensão, o desconforto diante da superficialidade, a capacidade de silêncio produtivo, a visão dos padrões que outros não veem, então a resposta pode ser sim. E se a resposta for sim, o chamado está diante de você, claro como as estrelas que Issacar estudava nas noites de Jezreel. A tenda de Issacar está aberta, sempre esteve. Ela não tem paredes de ouro, nem portas ornamentadas. Tem apenas a simplicidade das escrituras abertas, o aroma do incenso da oração, a luz suficiente para estudar e a escuridão suficiente para ver as estrelas. A epopeia de Issacar, marcada pelo discernimento e a capacidade de interpretar os tempos, encontra seu eco em cada um de nós. Mas como saber se você carrega esse legado? Como afiar sua própria visão profética e se conectar com aqueles que buscam a mesma sabedoria? Descubra se você é um filho ou filha de Issacar. Junte-se à nossa comunidade no Telegram para descobrir. Nos campos aprendi a ouvir o sussurro da tua voz a me guiar. Tribo de Issacar chama de sabedoria. Sabe os tempos, o chamado, a missão. Tua voz me chama, suave e clara. No silêncio me faço a ti, cara, Yeshua. E os meus passos antes do sol nascer no teu abraço. Onde estão os filhos de Issacar que discernem os tempos que virão em Yeshua? Eu me entrego para te ver, seguir e me tornar Issacar, mestres do tempo. Tua paz me faz entender. Issacar, mestres do tempo. Teu silêncio faz meu ser ver. Yeshua, vem me conduz no fim dos tempos perto de ti. Issacar, mestres do tempo, nasci pra te seguir. Sim, aqui. Quando a noite começa a falar, tua luz me faz recordar que há um mapa escondido nos teus olhos. Vejo o que é perdido. Não corro atrás